Eu escolhi um vasinho de terracota, desse tamanhozinho aqui, mas se você tiver um maior, né, você pode fazer do tamanho que você quiser. E as cascas de árvores, olha, isso aqui são galhos e troncos que estavam lá no terreno verde, não é, né, da árvore mesmo, ele já estava no chão, né, não vai sair arrancando as cascas das árvores por aí, tá? Se você fizer passeio, você encontra muita coisa no chão que a natureza te oferece. Então, colhe esses materiais, tá bom? Então, olha só. Você vai medir, então, o tamanho, a altura, né, na verdade, do vaso. E você vai cortar, certo? Então, olha só. Você vai cortar mais ou menos assim, um dedinho acima do vasinho. Vários pedacinhos assim, tá? Precisa ser exatamente igualzinho todo mundo, porque o legal é sempre ser irregular, para parecer o mais natural possível. Eu gosto bastante, sabe? De dar essa carinha assim natural para as coisas, né? Do jeito que as plantas são. Não sair muito fora do que a natureza tem. Eu acho que fica bem bacana. Então eu vou cortar todos os pedacinhos aqui, tá? Olha só como que ficaram os pedaços. Então, eu já cortei, já medi aqui na circunferência do vaso. E são esses pedaços aqui necessários. Deram 9 pedacinhos de casca. Vai depender muito do tamanho do seu vaso, tá? E se você já está gostando da ideia, não esquece de curtir, tá bom? Clica aí nesse joinha aí embaixo que você vai ajudar muito o canal a crescer. E compartilha também com quem gosta de ver materiais naturais sendo utilizados em mini jardins assim como este, tá bom? Outra coisa que você vai precisar também, se você não tiver nenhuma fita de florista como essa, olha, essa fita, ela cola nela mesma. Então, os floristas usam para fazer buquê, para ir juntando as flores, né? Então, se você tiver, beleza, pode usar essa. Se não, eu vou utilizar aqui o que pode ser que seja mais fácil para você, que é o elastiquinho, sabe? Esse de escritório. Só no começo pra gente poder fixar melhor aqui. Então, você vai fazendo assim, ó. Como essa casca, tá vendo? Ela já é embauladinha aqui, ela já vai ficar certinha aqui no vaso, ó. Então, você vai montando. Se faltar, se ficar assim, tipo um vãozinho, você vai preencher com outro pedacinho de casca ali. Mas, por enquanto, você vai fazer assim. Depois você vê onde que precisa mais, tá? Eu cortei só o pezinho, mas aqui em cima eu deixei do jeito que tá. Não deixei muito regular, porque eu quero que fique bem rústico mesmo. Olha, vai até sobrar, acho que um ali. Feito isso, você vai, pra segurar por enquanto, você vai passar o elastiquinho aqui, pra ficar mais fácil pra você, ó. Se tiver difícil aí você sozinho, pede para alguém da sua casa que tiver para te ajudar, só para facilitar na hora de você passar o barbante ou o sisal ou então a juta. Olha, você pode usar sisal, você pode usar a juta. Eu vou usar a juta hoje. Então vamos ver aonde está faltando. Aqui está faltando, vou pôr um pedacinho aqui. Um pouquinho mais comprido, deixa eu ver. Aqui também. Prontinho, olha só, ficou assim. Eu coloquei 2 elastiquinhos para segurar bem, depois é só cortar. Agora eu vou passar o sisal, vou dar uma volta aqui e firmar bem, fazer um nozinho primeiro. Depois eu continuo, só para poder depois tirar o elastiquinho, tá? Então, fazer um nozinho aqui. Você também gosta de coisas assim, rústicas? Se você gosta, coloque aí nos comentários se você já fez algum trabalho assim, ou se você prefere mais sofisticado, né? Porque eu entendo que tem pessoas que gostam de material mais sofisticado para decorar a casa. Mas se você é assim como eu, que gosto bastante de coisas rústicas, deixa aí no comentário que eu vou gostar de saber, tá? Ó, passei 2 voltinhas.
e vou passar mais depois. Esse aqui é só para segurar, para eu poder cortar o elastiquinho, tá? Vamos tirar ele daqui já. Agora eu vou passar mais uma voltinha, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Você pode passar quantas voltas você quiser. Se você quiser colocar, envolver mais ainda sisal aqui, você pode, tá? Mas eu quero deixar mais como estrela aqui, as cascas mesmo aparecendo assim. Só não pode deixar muito frouxo, porque daí elas vão desmontar. Então, a hora que você perceber que já tá todo mundo bem firminho, você para de passar. Aqui no caso já tá ótimo. Vou dar um nó. Se quiser dar um lacinho pra ficar mais fofinho também pode, mas eu vou deixar só no nozinho mesmo. E agora eu vou plantar. Como é um vaso, né, que ele não é muito fundo, eu vou pôr só uma camadinha bem rasinha de drenagem aqui para também ter bastante espaço para o substrato. Então eu vou tampar o buraquinho e colocar uns pedrisquinhos. Só um tantinho assim, ó, um punhadiquinho lá no fundo, tá? Para não misturar a terra com os pedriscos, porque daí não adianta nada fazer a camada. Você coloca mais um pedacinho de toalha de papel. Agora sim, você vem com o substrato. Tem areia, pedrisco. Se você não tiver areia, pode ser pedrisco. Se não tiver pedrisco nem areia, pode ser lasquinhas de carvão, né? Então, tudo que possa fazer o substrato ficar um pouco pedaçudo. E agora, como ele ficou bem altinho, eu vou pôr ripsales, porque como ela é alta, né, ela vai destacar, ela vai aparecer. Então, essas coisinhas branquinhas também você pode usar perlita, tá? Para você fazer substrato para suculentas. Então, esse vaso rústico de suculentas, você não vai precisar de tantas, né? Porque é um vaso pequeno, mas se você for fazer um vaso grandão, você pode brincar com quantas espécies você quiser. Ripsales é uma suculenta em clima tropical, você sabia? Ela você pode regar com mais frequência, porque ela gosta até de um pouquinho mais de rega, só não gosta de solo encharcado. E uma planta, na verdade, gosta de solo encharcado, no máximo úmido, né? Eu vou pôr também a monstruosa aqui, tá? Olha que bonito. Você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não, aproveita agora e se inscreve. Clica no botão inscrever-se que tá aí embaixo e também clica no sininho. Assim você ativa as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, você será avisado e não vai perder nada. Olha que bonito que ficou. Aí precisamos de um ponto de rega. Eu vou, já que tá todo mundo aqui no natural, vamos continuar no natural. Isso aqui são sementes que eu também achei na natureza, tá? Pode ser essas, pode ser uma pinha. Aí você escolhe. Eu vou usar, deixa eu ver o que eu uso aqui. Eu vou usar essas. Por aqui do ladinho, que vai servir para ponto de rega. Você que está aqui há mais tempo, você me ouve falar bastante nisso, né? Ponto de rega. É onde você vai mirar para poder colocar a água das regas. E ainda para proteger mais o solinho, eu vou colocar os seixinhos aqui. Para dar um acabamento. Poderia utilizar aqui cascas de pinos também, tá? E para deixar ainda uma carinha ainda mais natureza, eu vou usar um musgo seco aqui, ó.
só para dar um charminho, fazendo de conta que tá nascendo naturalmente aqui desse mini jardim de suculentas rústico. Tá ficando lindo, não tá? Fala a verdade. Comenta aí pra mim o que você tá achando desse mini jardim rústico de suculentas. Aí assim você camufla também essa partinha do vaso de terracota, olha. Onde estiver aparecendo mais, você coloca. Esse aqui é um musgo seco, tá? Ele não vai influenciar em nada aqui não, tá bom? E assim temos esse mini jardim de suculentas na base rústica, feito com casca de árvores. Material simples de encontrar. Eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa para você poder ver melhor como que ficou uma lindeza esse mini jardim. E então, deixa nos comentários o que você achou dessa ideia de um simples vasinho de terracota se transformar nessa peça única e exclusiva que só você vai ter. Se você gostou, não esquece, deixa o seu curtir e a gente se vê nesse vídeo aqui do lado, onde eu vou mostrar para você mais uma montagem bem bonita que você pode fazer hoje mesmo na sua casa. Te vejo mais tarde, um beijo verde e até mais!